Oi, lindinhos! Prontos para mais um vídeo? Hoje tem aula, mas não vamos tocar flauta doce hoje. Nós vamos aprender sobre teoria musical. Coisas importantes que você precisa saber sobre as notas, os símbolos musicais, e eu espero que você aprenda. Vai ser uma aula simples, com papel, com lápis, mas a intenção mesmo é que você entenda. E eu espero que você possa realmente compreender e ter vontade de conhecer cada vez mais sobre esse universo da música. Tem muita coisa ainda que a gente precisa aprender juntos, tá? Então pega seu caderno, seu lápis e vamos juntos pensar sobre música, teoria musical. Vamos lá? Muito bem, galerinha. Vamos então para nossa aula de teoria musical. Nós vamos falar então sobre as notas e essa questão da distância entre elas. Vamos falar sobre tom, semitom, por que eu chamo de Fá sustenido, Dó sustenido ou Ré bemol, Dó bemol, por quê? Isso vai ajudar muito para quando a prof for ensinar uma notinha que tem sustenido ou bemol, você entenda o que isso quer dizer, tá bom? O primeiro passo é saber quais são as 7 notas musicais. Eu acho que você já sabe, né? Vamos falar comigo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São essas as 7 notas musicais. Na verdade, a gente sabe que quando acaba no Si, não é ponto final e acabou. Continua. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É um ciclo infinito. Por quê? Existem muitos dós, só que um soa de um jeito e o outro de outro jeito. Na verdade, assim, tem o dó que é mais grave, aí o próximo dó que depois do si mais agudo, aí o outro dó que vai aparecer mais agudo, quanto mais alto, a gente chama de mais agudo, mais fininho, som mais fininho, né? E também tem os dós mais graves do que esse. Então, na verdade, fica um ciclo, soando os dós, rés, mis, né? Só que em oitavas diferentes, tá bom? Aí, o que acontece? Entre uma nota e outra, existe uma distância. É como se nós fôssemos medir. A gente não usa os metros para medir? 1 metro, 2 metros, 3 metros. Imaginem que entre o dó e o ré tem 1 metro. Na verdade, a gente chama então, a medida que nós vamos usar aqui é um tom. Então, a distância entre o dó e o ré é de 1 tom. O T representa o tom, tá? 1 tom entre o dó e o ré. E entre o ré e o mi também existe essa distância, que também é de 1 tom. Só que a gente pode dividir isso mais ainda. Minha câmera está desfocando aqui. A gente pode dividir isso ainda mais. Dentro de um tom, nós podemos dividir um tom. Um tom é a mesma coisa que 2 semitons. Semitons. Como assim, professora, semitons? Semitons é como se fosse metade de um tom, ó. Meio tom, tá? Então, se um semitom é igual a igual a meio tom, né? Então, nós temos 2 semitons que equivalem a 1 tom. É como se fosse 1 metro, ele é formado por 2 meios metros. Meio metro com meio metro dá 1 metro. Então, aqui dentro, olha, desse espaço, nós temos 2 semitons, que é a menor distância entre uma notinha e outra, meio tom. Só que do dó para o ré, a gente tem 2 semitons, que equivale a 1 tom. Do ré para o mi, nós também temos 1 tom, então tem 2 semitons, certo? Metadinha e a outra metadinha. Meio tom, meio tom.
Agora, entre Mi e o Fá, é diferente. Nós não temos a distância de um tom. Nós temos a distância só de meio tom. Ou seja, um semitom. A distância entre esses dois é menor. É menor do que do Dó pro Ré, do Ré pro Mi. O Mi pro Fá, a distância é menor, é só de meio tom. E do Fá pro Sol, nós temos um tom normal, um tom. E a distância entre o Sol e o Lá também é de um tom. Olha lá, um tom. A distância do Lá para o Si também é de um tom inteiro. Como eu falei para vocês aqui, continua, né? Continua Dó, depois vem o Ré e assim por diante. E a distância do Si para o próximo Dó, sabe qual que é? Meio tom. Também é menorzinha. Da casinha do Si pro Dó, a gente usa só meio tom. Então, aqui nós temos meio tom. E aqui também nós temos só meio tom. Para te ajudar a gravar, pensa assim. As notas que terminam com o I vai ter meio tom de distância. Olha, Mi. Ou eu vou escrever assim, né? Opa, quebrou a ponta. Vou escrever assim. Mi. E o Si. Termina com I, o Si e o Mi. Então, para a próxima notinha, tem só meio tom. Meio tom. Entre o Mi e o Fá, que é o próximo, né? E entre o Si e o Dó. Só entre o Mi e o Fá, e entre o Si e o Dó, que tem meio tom. Os outros todos é um tom. Olha, um tom, um tom. Um tom, um tom. Agora, entre o Mi e o Fá e o Si e o Dó, é meio tom. Tá bom? E aí, a gente usa o sustenido. Olha só, esse desenho aqui. A gente chamava de jogo da velha, hoje nós chamamos de hashtag, né? Tem um novo nome. Quando a gente usa esse símbolo aqui, a gente usa ele para os sustenidos. Espera aí, tá atrapalhando aqui. Sustenido. E nós também temos o bemol, que é um bezinho que vai acima da... Tá? Bemol. Quando que eu uso o sustenido e o bemol? Eu uso o sustenido para quando a notinha for mais aguda, tá? Vamos fazer aqui dá um jeitinho para você compreender melhor. Olha só, nós temos o Dó, tá? E essa flechinha aqui do lado representa que tá ficando mais agudo, mais alto. Quando a gente fala de um som mais alto, nesse caso, tá querendo dizer que é mais agudo, mais fininho. E som mais baixo, que é grave, né? Mais alto, mais agudo. Então, olha só. Eu tenho Dó aqui. Eu quero colocar o Dó meio tom para cima, para ficar mais alto. Dó. Então, o que fica mais alto que o Dó? Só meio tom. É o Dó sustenido. Entendeu? Dó sustenido. Ou seja, aqui no meio, entre o Dó e o Ré, nós temos o Dó. Deixa eu escrever assim, igual o outro. Dó sustenido. Porque é meio tom. Do Dó pro Dó sustenido, eu tenho meio tom. Do Dó sustenido pro Ré, eu tenho mais meio tom. Ó, meio com meio dá quanto? Metade de uma laranja com metade de outra laranja dá uma laranja inteira. Então, Dó
Dó sustenido, Ré. Então, a gente tem um tom inteiro, metade mais metade. Depois do Dó sustenido, olha aqui, vamos subir, a gente tá falando dos sustenidos, é pra cima. Então, vem o Ré, a próxima notinha é o Ré. Eu quero andar mais meio tom para ficar mais agudinho, mais alto. Qual que vai ser a próxima nota aqui? Eu vou usar qual desenho para ficar mais agudo? Ré sustenido. Então, o Ré sustenido é um pouquinho mais agudo do que o Ré natural. E o Ré natural é um pouquinho mais agudo do que o Dó sustenido. E o Dó sustenido, por sua vez, é um pouquinho, meio tom mais agudo do que o Dó. Entendeu? Então, aqui, ó, entre o Ré e o Mi, eu tenho qual notinha? Vamos seguir a sequência? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. Ré, Ré sustenido. Muito bem. Prof, mas e agora? A gente tem só meio tom aqui. Então, não cabe o Mi sustenido aqui e depois o Fá, porque senão vai ficar inteiro, né? O que acontece? Existe a nota Mi sustenido? Existe. Só que como aqui é meio tom, eu vou colocar ela bem aqui em cima. Ó. O Mi sustenido e o Fá é a mesma nota, só que com nomes diferentes. Soa o mesmo som. Eu posso chamar esse Fá de Mi sustenido também, porque ele tá meio tom acima do Mi. Mi sustenido. Ou Fá. É um nome diferente, mas com o mesmo som, porque aqui não cabe um meio tom, porque senão vai ficar meio com meio, que dá um tom. E aqui só tem meio tom. Lembra que o Mi e o Si só tem meio tom de distância da próxima notinha? Então, o Mi sustenido é o mesmo que o Fá. Continuando. Do Fá para o Sol, tem quantos tons? É meio tom ou é um tom inteiro? Um tom inteiro. Então, aqui cabe o Fá sustenido? Ah, aqui cabe o Fá sustenido. Então, aqui nós temos o Fá sustenido. Daqui para cá dá meio tom, daqui para cá mais meio tom. Meio com meio, um tom. Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, porque tem um tom inteiro, ó, meio tom daqui para cá e meio tom daqui para cá. Lembra? Meio mais meio dá 1. Depois do Lá, vem o quê? Lá sustenido. E depois do Lá sustenido, vem o Si. Opa! Do Si pro Dó, nós temos só meio tom. Meio. Só metade. Metade. Então, aqui não cabe um Si sustenido, não. Porque só tem meio tom. Então, o Si sustenido tá bem aqui, ó. Si sustenido é o mesmo que Dó. Porque a distância entre o Si e o Si sustenido é meio tom. E a distância entre o Si e o Dó é meio tom. Então, é o mesmo som com um nome diferente, tá? É o mesmo som com nome diferente. Se eu tocar esse Dó, ele vai soar igualzinho o Si sustenido, tá bom? Eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muita coisa na cabeça de vocês. Na próxima aula, eu vou falar sobre os bemóis, que segue o mesmo raciocínio, só que a diferença é que o som vai ficar mais baixo. Aí, no caso dos bemóis, a gente conta o som para ficar mais grave, tá bom? Eu espero de verdade que você tenha entendido. E se por acaso você ficou com alguma dúvida, pode perguntar para a prof, tá bom? Aluninhos de Monte Verde, estudem bem isso daí, porque logo vai ter tarefinha e uma breve avaliação para saber se você realmente entendeu. Então, pergunta para a prof que eu tô aqui para responder, tá? Um beijo, um abraço para vocês. Pratiquem e estude, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muito.
e até a próxima aula. Tchau!